Olá, gente. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que vocês assistirem. Como que estão as coisas aí com vocês? Comigo tá tudo muito bem, né? Só o frio que tá beirando ao Ártico. E já vou chamar meu convidado que é maravilhoso, que é incrível, sobre escola, né? Educação é um tema muito importante que muitas das vezes acaba sendo negligenciado em alguns aspectos, né? Então hoje a gente vai falar sobre uma escola acolhedora, né? Como que a gente pode, né, pegar uma ferramenta que já é muito importante e potencializá-la. Então a gente vai começar um pouquinho e vamos ver, né? Que esse papo vai rolar. Então, estou aguardando aqui aparecer na tela, já fiz o convite. Boa noite, Vitor. E é isso, gente. Vamos aguardar aqui para saber e para começar, né, a nossa live. Alan tá com algum probleminha? Se tiver, fala aí no chat que a gente resolve. Deixa eu ver aqui. Mandei de novo convite. Aguardando. Tá. Meu amor, isso é um poder, Deu não é? certo. Isso é só que demonstro, isso é tudo que vocês possam contemplar e também temer, porque hoje a gente vai conversar, né, francamente, sobre um assunto que é, como eu acabei de falar, né, em alguns pontos é negligenciado e a gente vai falar sobre a importância de uma escola acolhedora, né? Então, boa noite, Alan. Seja bem-vindo. Muito obrigada pelo convite. É muito importante que os nossos corpos se somem nessa luta, né? Nesse momento importante da nossa nação, porque a gente está combatendo o ódio com um contra-ataque incrível, que é a nossa união, que é o nosso amor, né? A nossa solidariedade. Então, você, né, está pré-candidato pelo município de Belo Horizonte. Queria que você se apresentasse para a gente. Uma boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Dani. Boa noite, quem está nos acompanhando. É um prazer estar com você, uma pessoa que eu admiro muito desde quando eu conheci. E aí eu entrei nessa para a gente poder somar, né? Não ser apenas mais um número, mas somar referente à força, né? A gente lutar mesmo pelo que é de direito nosso. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Rodrigues, eu tenho 26 anos. Atualmente eu estou a pré-candidato a vereador de BH. Resolvi participar dessa luta por causa dessas negligências, por causa dessas invisibilidades que a gente tem passado. E eu acho muito importante alguém que sempre tem algo a dizer fazer parte dessa luta coletiva, passar a construir junto com muitos, brigando pelo que é nosso, trazendo voz, visibilidade, respeito, né? Porque é o que a gente precisa. Antes de ter a igualdade, nós precisamos de equidade. E aí eu penso que para ter todo esse reparo, a gente vai ir diretamente na educação, né? Por isso esse tema que a gente está abordando hoje, que é uma coisa excepcional e deve ser trazida, vivenciada por nós desde cedo. Uma educação de qualidade, sem distinção. Exatamente. E a sorte da branquitude é que a gente ainda não quer vingança, né? Porque a partir do momento que a gente, né, deixar de jejuar ou entregar rosas para aqueles que já nos querem ver mortos e tombados, né, ao longo do tempo, talvez eles se assustem mais e, né, cedam, né, larguem o osso de forma mais rápida. Mas a gente não está querendo isso ainda.
Então, é bom deixar frisado. É. Queria que você falasse um pouquinho, né, de como foi a sua trajetória na escola, né? Suas experiências, o que você acha que poderia ter sido bom, o que não foi, né? Porque para quem é LGBT, a escola em si é um ambiente muito hostil, né? Ainda mais para quem tem essa característica desde que nasceu, né? Porque eu era uma criança afeminada e sofri algumas coisas e sobrevivi, né? Porque usei de estratégias assim, como a minha inteligência emocional para poder passar por esse período que não foi fácil. Aí queria que você falasse um pouquinho de como foi essa sua trajetória, né? Para a gente estar entendendo o porquê, né, desse tema, hoje que a gente vai tratar, é de extrema importância, né? Porque a gente está querendo falar de uma educação que seja acolhedora, né? E que tenha Sim. também outras vertentes, outros tentáculos para abraçar o maior quantitativo de diversidade possível, né? Então, eu sempre estudei em escola pública, né? Eu gosto de frisar isso porque algumas pessoas são privilegiadas em conseguir um outro nível de ensino. Então, desde muito novo, eu precisei me reconhecer tanto preto quanto gay, para que eu pudesse fazer dos limões uma bela limonada. Não foi nada fácil, porque eu tive que enfrentar esse preconceito de todos os lados. Porque, de início, quando eu não me aceitava, nem a minha própria família era capaz de me aceitar. Então, a gente pode dizer que o vínculo que eu tinha com a família era somente sanguíneo, né? Com exceção dos mais próximos, que no caso seria minha mãe, minha avó, uma figura paterna que eu poderia ter tido durante um período maior, eu não tive, então eu precisei enfrentar isso também. E aí, na escola, foi sempre muito difícil, porque a única companhia que eu tinha era uma companhia feminina. Uhum. E aí, muitas das vezes, eles julgavam que o fato de eu ser gay era por causa da ausência paterna. Não estaria relacionado ao nascer. Para eles, eu não teria nascido assim. Eu fiquei assim por causa dessa companhia. E eu precisei ser muito forte, porque o preconceito ele era frequente, todos os dias, tanto por ser negro quanto por ser gay. Foi sempre muito difícil, devido a bullying. Eu procurava ajuda com os responsáveis, né, com supervisores, com diretores, mas acredito que também por ter uma certa opressão referente à favela, eu não era muito ouvido, porque quando eu chegava com um problema na direção, e quem tivesse me feito sofrer aquela situação, ele não era punido, porque o próprio supervisor da escola, por exemplo, tinha receio de chamar a atenção daquele aluno por causa dos pais que se envolvia com tráfico ou determinadas coisas do tipo, sabe? Então, eu tive que ser forte por isso, porque nenhum apoio que eu poderia ter tido na escola eu consegui. Eu precisei ser eu e eu mesmo. E os problemas que eu enfrentei na escola, eu não gostava de levar para casa, porque minha mãe sempre deu muito duro para conseguir me educar e levar o pouco que ela conseguia para dentro de casa. E aí eu sempre pensei que se eu levasse mais um problema para ela, eu poderia, ao invés de estar fortalecendo, eu poderia estar sugando a energia que ela tinha para conseguir me dar o pouco que ela conseguia. Exatamente. E essa é uma história muito parecida com a minha, né? Porque eu também, por mais que eu fosse pequena, por mais que eu fosse inocente, né? Porque eu fui criada, né? Sim, não fui abortada, né? Primeiramente pela minha família, o que é algo que nós LGBTIs, né? É importante frisar, porque muitas famílias, né, que se dizem religiosas, né, cristãs, que são contra o aborto, abortam os seus filhos, né, quando eles estão desenvolvendo o seu lado LGBTI, né? Então eu tive a vantagem de ser
acolhida, né? Mas talvez naquele momento o primeiro passo foi o respeito e depois, né, ao longo do tempo veio a aceitação, né? Mas eu falo que foi a conformação, né? Porque muitas das vezes eu sabia que não era algo aceitável, mas já estavam conformadas, né? E eu tinha essa consciência, sabe, de não levar problema para casa, né? De não ficar, tipo, imagina, eu quando era pequena sofria ameaça de morte, por exemplo, de um outro coleguinha, né? Falei assim, ah, vou te bater porque você é viado, porque não sei o que, não sei o que lá. Imagina eu chegar em casa, né? Falar assim, olha, é porque eu não tive tanta abertura e diálogo com a minha família, né? Porque eu sempre fui uma pessoa reservada. Imagina eu chegar e falar assim, olha, fulano de tal, né, me ameaçou de morte e não sei o que, não sei o que lá. E aconteceu uma passagem muito engraçada que aí depois mudei para uma outra escola na quarta série, uma escola religiosa de freiras, e tinha um menino lá que ele ia falar que falava sempre que ia me bater, que ia acontecer e tal, não sei o quê. E o meu pai conhecia a mãe dele. E aí, nisso que conhece a mãe dele, falou, conheceu ele também, falou assim: Ó, você vai lá na escola tomar conta de mim. Meu pai ainda mandou o meu agressor, né, na época, tomar conta de mim. E aí, depois ele foi me respeitando, e aí a nossa relação hoje, inclusive quando a gente se encontra lá no bairro onde eu fui criada, é muito bacana. Mas nem todo mundo tem uma trajetória, né? Uma virada de jogo assim como eu tive. Então, a escola é um ambiente hostil, sim, por conta da estrutura, por conta da falta de empatia, até dos próprios profissionais, porque por mais que eles tivessem medo da retaliação que poderiam sofrer, né, por conta dos pais do agressor, é, deveriam ter tomado alguma atitude para te proteger, porque a escola deveria também ser esse lugar, né, de acolhimento. Porque nós passamos grande parte da nossa vida ali, nós adentramos nesse recinto quando a gente está se formando e quando a gente não tem, né, essa possibilidade de ser quem nós somos, né, de nos desenvolver como poderíamos, é um problema. E como que você vê, Alan, essa questão pessoal dos profissionais, né? Ou da falta de profissionalismo dessas pessoas? Eu acho que isso é um problema que se estende de muito tempo. Eu acho que a gente não tem tantos profissionais com determinadas visões por causa dessa educação sucateada desde sempre. Então, essas pessoas hoje que não conseguem acolher o gay, a lésbica, né, independente de gênero, que não conseguem aceitar essa pessoa diferente como um ser comum dentro da própria escola, eu acredito que isso está ligado na educação que ela não teve, né? E aí é um problema desde sempre. Então, por isso que a gente precisa sempre visar essa melhora, mas é a partir de agora. A gente não consegue mudar o que passou, mas a gente consegue fazer com que o futuro seja diferente. E aí, quando a gente pensa em educação, as pessoas levam isso diretamente para as crianças e para os jovens. Mas isso também é necessário para os mais velhos, para esses gestores também. Eles também precisam de uma reeducação. A gente precisa se atualizar. Então, eu penso que é muito importante isso, sabe? Enquanto você falava, eu me lembrei de que uma vez eu não tive uma ação numa escola que fosse a meu favor. Eu tive uma reação. Quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, foi onde eu fiquei ainda mais bicha, né? Então, eu rebolava muito. Na época, eu tinha cabelo grande, adorava aquela coisa toda. E aí, eu sofri muito aqui em BH. Eu acabei me mudando para o Jaboticatuba com a minha mãe. E aí, nos primeiros dias, eu sofri muito lá. Só que quando eu mudei, eu mudei também a minha linha de pensamento, sabe? Eu pensei que eu não posso passar por isso a minha vida inteira.
Eu não posso deixar com que as pessoas pisem em mim, com que elas me coloquem no lugar onde elas acham que eu devo ocupar, porque eu sou assim, eu preciso estar bem comigo mesmo, e as pessoas precisam gostar de mim do jeito que eu sou. Se não gosta, tudo bem, mas me respeitem. E aí, ter tido essa linha de pensamento a partir dessa mudança, resolveu muito, porque logo na primeira semana eu tive confusão com os alunos lá, e eu já levantei da cadeira, já fui lá na frente e falei, olha, eu estou aqui para isso, eu estou assim, assim, assim. Se a gente tiver algum problema pessoal para resolver, vamos tentar conversar. E aí a professora ela se assustou com a minha reação. E aí veio a reação dela por causa dessa minha ação, de ir lá na frente, de me expor e exigir respeito. Então, por muito tempo, eu fui mal visto dentro dessa mesma escola, mas eu fui ganhando companhias de pessoas que eram também invisibilizadas lá dentro. Então, se formou um grupo que, consequentemente, veio uma certa visibilidade e, com isso, veio o respeito. As pessoas passaram a entender que ser diferente é ser normal, né? Eu não preciso ser igual a ninguém para eu me encaixar dentro de uma caixa, porque eu não quero ficar dentro dessa caixa, eu quero florescer, eu quero brilhar, eu quero sair, né? E aí foi mais ou menos assim. Mas eu E penso que essa educação ela tem que ser feita para todos, para que esses profissionais que continuam no ramo e essas outras pessoas que estão adentrando agora tenham essa capacitação para ter esse acolhimento de fato, né? Porque a gente merece respeito, a gente merece ser acolhido como qualquer outro. exatamente. E aí são os vários tipos de opressão, né? A gordofobia, né? A LGBTfobia, o racismo, dentre outras, né? Que fazem com que a questão hoje, né, central do bullying seja muito falada, né? As pessoas precisam perceber que o bullying sempre existiu, gente. Sim, Sempre existiu. Assim, hoje está, né, por conta do acesso que as crianças têm, né, está mais divulgado, está, os pais estão conhecendo mais, né, porque muitas das vezes também a gente se pegava, e aí eu fazendo uma análise, né, do que era o passado, porque as pessoas não falavam em suicídio, né? Nossa, o meu filho se matou. Não, isso não era conversado. Ah, meu filho se matou por quê? Porque era chamado de viado, de gordo, de sapatão, né? Isso sempre existiu, né? Só que tem. hoje, devido aos meios de comunicação, né, a globalização com a internet fez com que as crianças, né, se emancipassem e expusessem os seus problemas na rede e constrangendo aquelas pessoas que fazem esses atos, né, maldosos com outras crianças. Então, que bom, né, que a tecnologia também tem o seu lado positivo e que isso reverbere. Lembrando também, né, as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, que são meus amigos, vou estar pedindo para seguir o Alan depois da live, para estar fortalecendo a luta dele, né, e os amigos dele, né, que estão aqui nos assistindo, depois da live, vai lá, me segue para estar fortalecendo essa luta, porque a gente precisa colocar essas frases que a gente vem falando ao longo do tempo, né? Como uma sobe puxa a outra na prática, não só em discursos. Então a gente precisa fazer com que cada vez mais a gente empodere, né, os nossos que estão próximos, que sofreram tanto quanto a gente, né? Sofrimento tem os seus graus e as suas intensidades, né? São coisas que a gente não pode subestimar, porque quem sente dor, né, por ser quem é muito difícil, porque quando a gente coloca a nossa cara no sol, né, na lua, debaixo de todos os astros celestes, é um preço muito alto que a gente paga. E a gente emancipa, né, outras gerações que estão aí vindo. Então, a gente, né, o que a gente passou lá atrás, serviu para que
a gente abrir esse caminho para outras pessoas. Então, quando o Alan fala, né, que aquela atitude dele letrou a professora, né, acredito que após aquele momento ela tenha tomado outras atitudes em relação ao respeito ao próximo, né? E Alan, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como você, hoje, né, atuante pela pauta da educação, como que você imagina um ambiente escolar, né, uma educação que contemple uma juventude, né, que tem por característica a curiosidade, a inteligência, né, o engajamento político. Como que você vê esse cenário de hoje e de amanhã, né, falando no futuro da educação no Brasil? Olha, eu penso que a gente está vivendo um momento que está muito a desejar, né? Para a gente chegar aonde estamos hoje, tendo que enfrentar tamanho preconceito, tamanha opressão, as pessoas tendo antipatia por política, não tendo conhecimento que são políticos, né? Isso, infelizmente ou felizmente, não é questão de querer ser, a gente já nasce para ser. Eu penso que a gente está bem paradinho, sabe? Bem atrasado. A gente, infelizmente, está num lugar que não deveria estar. E eu penso que para melhorar isso, a gente precisa começar cortando qualquer tipo de censura. A gente precisa de uma educação que seja ampla, que fale em diversos assuntos, em que realmente tire dúvidas, que dê orientações e que realmente faça com que as crianças, com os jovens e até mesmo os pais sintam-se à vontade em participar do que está acontecendo naquela instituição, né? E aí eu volto mais uma vez a falar que a educação não é só para o jovem, não é só para a criança. E a gente tem como apoiar esses pais que também precisam. A gente sabe que na realidade de hoje, principalmente na periferia, a gente encontra mães jovens que não conseguiram se formar. E aí, basicamente, às vezes por vergonha, elas justificam que não conseguiram porque engravidou. Será que foi exatamente por isso? Ou porque hoje ela não encontra um lugar que realmente vá acolher ela sem pré-julgamento? Porque é muito fácil a gente apontar o dedo para o outro e falar, ela foi sem vergonha, ela conhecia os métodos que, né? Não é assim que funciona. A gente precisa ver isso com outros olhos. A gente precisa encontrar a solução do problema. E aí eu penso que para isso a gente deveria agregar essas discussões de política, de orientação de gênero. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de censura, porque não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira, porque isso não funciona. Os pais têm uma ideia de que criam os filhos para eles, mas é mentira. Eles criam pro mundo. E o que a gente não aprende dentro de casa, a gente aprende na rua. Eu, infelizmente, precisei aprender muita coisa na raça, na luta mesmo, brigando. Mas, felizmente, eu consegui. E, infelizmente, outras pessoas não conseguem. Infelizmente, eu vejo corpos como o meu na rua, né? Que não tem o que comer, que não tem apoio nenhum, nem psicológico, nem financeiro. Isso é muito triste. Uhum. E as pessoas, né, o senso comum, o pensamento da maioria das pessoas acham que quando a gente vai falar sobre gênero na escola, a gente vai erotizar as crianças. Não, gente, não é isso. Existe um problema que precisa ser combatido que se chama pedofilia, né? Pedofilia, para quem não sabe, né, muito sobre, é cometido por pessoas que são próximas da criança. São pais, avós, tios, Sim. padres, pastores. Então, lógico, outro dia eu estava numa live aqui com a Lohane, maravilhosa, né? Que é uma professora de educação física do ensino fundamental. Ela estava dizendo que é importante que os pais participem da vida dos seus filhos, né? Perguntando, colocando-se sempre, né?
para descobrir se está acontecendo algo de errado. E quando a gente fala sobre gênero, quando a gente fala sobre liberdade do corpo, né, a gente não quer erotizar as crianças. Então, o senso comum, né, o que é propagado por aí é exatamente isso. E talvez, né, muitas pessoas são a favor desses projetos, como teve aqui ano passado, né, Escola Sem Partido e diversos temas. É, as pessoas, né, costumam falar, né, por conta das fake news, sobre Paulo Freire, né, mas não sabe nem quem é Maurício de Souza. Então, por ouvirem, né, de terceiros ou receber mensagens no WhatsApp, acaba construindo e consolidando uma ideia errada, né, sobre determinado assunto que nesse momento que a gente está falando aqui é sobre educação. E Paulo Freire fala que a educação liberta, né? Como que você vê, né, na sua visão, essa afirmação que ele faz? Porque, de fato, né, quanto mais conhecimento a gente tem, mais longe a gente pode ir, né? E isso em diversos lugares, né? Em diversas, cabe em qualquer fase da nossa vida, né? Seja social, né, no trabalho, enfim, corporativo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse pensamento do Paulo Freire, né? Eu penso, Dani, que esse pensamento de que a educação traz liberdade, ele está ligado diretamente às oportunidades, sabe? Uhum. Que é o quê? A gente, quando tem conhecimento, quando a gente consegue ter uma educação de qualidade, a gente vai se interessando cada vez mais em saber. E aí você se sente livre em determinado momento em fazer escolhas. Você consegue se entender melhor, saber o que é melhor para você, e aí você se sente livre porque você literalmente saiu da caixinha. Você não está mais preso naquele espaço que as pessoas acharam que você deveria estar. E aí é onde vem as oportunidades, ou seja, eu estudei, eu tive conhecimento, eu saí daquele lado que tanto me oprimia. Hoje eu posso buscar o que eu quero. Hoje eu sou livre para ser quem eu quero ser, para ocupar o espaço que eu acredito que mereço. E eu penso que é através disso que ele trouxe esse pensamento para a gente, referente E às oportunidades. sim, e quando você, né, quando a gente conversou lá atrás, né, sobre as oportunidades que a escola poderia dar, né, como oficinas, né, de hip hop, de capoeira, né, sendo uma complementação da vida, né, daquela criança, daquele pré-adolescente, talvez essa frase cabe nisso, né? Porque nós, né, que somos minorias, né, nós que somos negros, LGBTs, né, as pessoas geralmente limitam a nossa capacidade de sonhar. Então, muitas das vezes parte de pessoas que são muito próximas da gente, né? Porque eu costumo dizer isso, né? E falo que o meu pai, ele, quando eu chegava com uma nota 10 ele falava para mim não fez mais do que a sua obrigação, né? Porque, assim, eu tive a oportunidade de estudar em escolas particulares, né? E aí ele falava, olha, eu tô pagando, eu e sua mãe estamos pagando e você tá fazendo o que lhe compete, porque a nossa herança que a gente vai deixar para você é a educação. Só que cada um funciona de um jeito, né? Eu costumo dizer que se ele tivesse me elogiado, se ele tivesse falado um parabéns, que foi, né? Não precisava nem me presentear nem nada. Porque muitas das vezes a gente só quer um pouco de atenção. E se eu tivesse naquele momento recebido elogios todas as vezes que eu me esforcei para tirar uma nota máxima, talvez eu poderia hoje estar em Harvard, em Oxford, em Cambridge, não como aluna, mas como professora, né? Eu Sim. brinco isso, mas é para realmente, né, colocar esse espinho nos is, quando você fala, olha,
Freire, quando diz que a educação liberta, é no sentido de fazer com que a gente sonhe conquistar algo que a gente não via na TV, né? Não lia nos jornais, os nossos corpos ocupando, né? Então, quando a branquitude fala, né, que a questão do lugar de fala, a questão da representatividade não importa, que é blá blá blá. Gente, é exatamente isso. Imagina, né, se na minha época tivesse uma Érica Malunguinho, se tivesse, sabe, outras representações, o meu processo teria sido menos doloroso, né, menos tortuoso, mas as coisas acontecem quando tem que acontecer. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessas suas ideias para a escola, né? A escola ser um complemento da vida dessas crianças e desses adolescentes, né? Com essas oficinas, com essas aulas extracurriculares, né? Queria que você falasse um pouquinho do que você pensa sobre isso, né? Quais são suas ideias, porque a escola tem um poder transformador fundamental. Com certeza. A escola realmente transforma, né? Dani, eu sempre penso que a gente precisa agir recuperando o tempo em que fizeram com que a gente perdesse. Finalmente, trazer oportunidades para essas crianças. Que é o quê? Por muito tempo, a gente, quando está na escola, a gente fica preso num espaço do qual a gente não tem voz, do qual a gente realmente não consegue opinar e nem optar pelo que quer fazer. Normalmente, por exemplo, uma coisa mais agitada que tem na escola é uma educação física. E aí, eles predeterminam que o futebol seja para os homens e que as meninas joguem apenas queimado. Para muitos, a justificativa das meninas não jogarem futebol é porque poderia atrapalhar o crescimento dos seios, caso ela tomasse uma bolada. Isso é ridículo, né? Eu penso que para a gente fazer pessoas melhores, profissionais melhores, a gente precisa inserir isso na vida dessa criança desde cedo, trazer para ela uma oportunidade. Isso quer dizer que oficinas seriam interessantíssimas, desde que não tivessem esses rótulos do que é para homem e do que é para mulher. Nós temos direito de optar o que é melhor para nós. Ninguém tem que chegar para mim e falar, olha, eu acho que você tem que jogar futebol porque você é homem. Não é assim que funciona, porque se eu quiser participar de uma oficina de moda, tem que ser super bem visto, gente. Porque a minha pretensão é formar profissionais, é fazer com que aquela criança já saia dali entendendo basicamente o que quer da vida, qual caminho seguir. E a gente precisa tirar esses rótulos disso. Então, assim, eu pensei que poderiam ser acrescentadas essas oficinas, como moda, aí vem a capoeira, o futebol pode permanecer. Muita gente já é apaixonada com futebol desde criancinha. Não vejo motivo de cortar isso. Muito pelo contrário, eu só acho que ele tem que ter amplas mulheres também. Né? Sim. Não tem que ser só para o homem que se diz cis e hétero. Não, pode ser para o homem cis gay, não tem problema. Né? Sem Da mesma dúvida. forma como deve ser para a mulher também. E Uhum. aí, eu pensei em diversas oficinas, maquiagem, moda, manicure, muitas coisas. E eu penso que isso tem que ser bem amplo para realmente fazer com que a criança, com que o pré-adolescente se interesse em participar, para que ele possa cursar alguma coisa desse tipo futuramente, e ser um profissional, trazendo aí um número menor de desemprego, né? E eu acredito que muitas dessas oficinas podem ser estendidas aos pais, que trarão também essa proximidade. Porque a gente vai lembrar que o afeto é muito mais importante do que um registro, né? Não Uhum. adianta você ter um nome ali, alguém assinou como pai, mas foi ausente. Que diferença fez na minha vida? Nenhuma, né? Então eu preciso de alguém presente. E aí eu penso que essas oficinas elas podem também aproximar, fazer com que esse ciclo ele seja mais afetuoso, com que além de pais e filhos, mães e filhas, que sejam amigos, que possam conversar sobre tudo a qualquer momento. Exatamente. A escola, né, ela, assim,
existe uma dificuldade, né, fazendo uma outra análise da live que eu fiz com a professora Lohane, muitos pais não conseguem ir numa reunião por conta do trabalho, né? E aí pensar políticas públicas, por exemplo, né, de dar o dia do trabalho, né, para os pais irem à escola, né, fazer parte da vida do filho, isso é qualidade de vida, né? Isso transforma a família, né? Que essas pessoas tanto pregam, né? A importância dessa família. Uma mãe, né, solo, por exemplo, né, que precisa trabalhar para sustentar a sua família, ela está cada vez mais distante da escola, né? Porque a escola deveria ser aberta, né, aos finais de semana também, né? Com esses espaços, ter mais lugar de lazer e entretenimento na periferia, porque a gente não nasceu somente para trabalhar, a gente precisa também curtir a vida, né? E isso precisa ser interagido e integrado na rotina da educação, porque eu não consigo imaginar um país onde, por exemplo, numa escola não tenha um trabalho específico para atletas, né? Onde não tenha uma preparação, né? Uma pré-preparação para que essas crianças possam também se tornar potências, porque o nosso país só falta vontade, né, de fazer, porque recurso tem, né, pessoas, né, com material humano capaz de ser tanto um atleta de ponta quanto um cientista da NASA, nós temos, mas o que falta é a vontade. Então, por isso que a gente precisa ter corpos, né, que são de lugares que vieram com dificuldade para invadir um espaço chamado política, né? E que muitas pessoas não gostam porque nunca ouviu falar na tal política. Porque aquilo que aparece no jornal, aquilo que aparece na TV, tem outro nome. É crime, é politicagem, né? Porque geralmente quando tem uma ação positiva, eles não mostram, né? Eles só mostram, olha, uma baleia apareceu lá no Rio de Janeiro, um golfinho, sabe? Mas quando para apresentar as propostas, né, positivas, lógico, fazendo recorte, o Congresso tem X pessoas, mas uma minoria ali faz uma diferença para a população, né? Porque se dependesse do governo, as pessoas estariam recebendo R$ 200, né? E o auxílio emergencial já teria sido cortado. Então, foi uma bancada reativa de esquerda que conseguiu garantir R$ 600 para as pessoas, e não o presidente da República. Como que o Alan, pré-candidato, né, com essa visão, pode estar trazendo a visibilidade para essa pauta que hoje a gente está falando, né, da educação, com exemplos simples e exemplos concretos de transformação. Como a sua voz, né, quando você ser empossado futuramente como vereador, vai fazer a diferença nessa pauta? Porque você carrega cicatrizes que te lembram sempre manter os pés no chão, né? Não esquecer as suas raízes, e você será uma voz que vai catapultar outras pessoas, né, que não tiveram a oportunidade de erguer a voz e falar, vamos mudar. Então, como que o Alan, quando tomar posse dia 1º de janeiro de 2021, vai agir, né? Como que vai ser e o que você pensa, né, sobre a política institucional? Dani, tudo que eu penso é um pensamento coletivo, sabe? Então não será só a minha voz. Eu penso na nossa voz, a voz das pessoas que têm um corpo como o meu, a voz das pessoas que são diferentes, assim como eu também sou. E aí eu penso que para a gente minimizar esse problema e trazer essas pessoas para esse lado,
é disseminar conhecimento, sabe? É fazer com que essas pessoas tenham uma visão diferente do que elas têm hoje. As pessoas estão desencorajadas, elas estão sem esperança alguma com a política, e é muito triste ver isso. Mas eu não tiro a razão de quem tem essa visão, sabe? E aí eu penso que, a princípio, para que isso mude, eu pretendo fazer várias reuniões com sei lá, com esse pessoal da comunidade, que eu penso que é o que menos tem acesso à informação, para elas saberem o porquê que eu fico em um determinado lugar. Porque não é feio você ser da favela, por exemplo. Feio é você não ter opção de escolha. Feio é você não ser reconhecido como preto, gay, favelado, e mesmo assim ter um emprego digno, sabe? Feio é as pessoas fecharem as portas para você por não terem conhecimento. E aí eu penso que a base disso é o conhecimento. Então, o que eu pretendo fazer é dividir com todo mundo um pouco do conhecimento que eu tenho, porque eu sei que eu posso levar conhecimento, mas eu posso ganhar muito mais. E eu penso que essa troca ela tem que ser feita sempre. Não precisa ser diariamente, semanalmente, mas ela precisa ser feita. A gente precisa ter um contato direto com essas pessoas que têm esse lugar de fala. Porque o meu lugar de fala é qual? É o lugar do preto, gay, da periferia. Eu não consigo falar por você que é trans. Eu não consigo falar pela mulher negra. A gente se esbarra em determinados lugares, mas cada um tem o seu lugar de fala. E aí, junto à minha voz, eu quero ouvir essas vozes, trazendo visibilidade para que essas vozes também sejam ouvidas. Porque esses corpos também podem e merecem ocupar esse espaço. É o que eu pretendo fazer desde o início, é disseminar conhecimento, fazer com que essas pessoas saibam que elas podem correr atrás, que elas podem lutar, e que essa luta é nossa, e que a gente consegue ir adiante. Exatamente. Lembrando que os meus amigos, né, que me seguem, vou pedir para seguir depois o Alan, né, quando a gente encerrar aqui a live, e os amigos dele me seguir, né, depois que encerrar a live, para um estar fortalecendo o outro. É, a experiência, né, de campanha é uma experiência muito dura, sabe? Ainda mais quando não se tem recurso, quando você não é um nome projetado, né, na mídia, ou pelo partido, enfim. Né? Eu tive essa experiência, não foi fácil, mas o legado maior que ficou foi o caminho, né? Porque eu percebi que as pessoas queriam ser ouvidas, então muitas das vezes eu nem falava, eu apenas escutava. E isso é um aprendizado tão importante, porque a gente perde tanto tempo falando que, na verdade, a gente tem que reverter a situação, nós temos que ouvir. E eu acho que nesse momento histórico que a gente está vivendo, o caminho é o mais importante. Porque o Alan, pré-candidato, ele vai continuar, mesmo ganhando ou não. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa desmistificar o que é política, para que as pessoas comecem a falar mais, né, positivamente, a se reconhecer mais, porque esses clichês de que futebol, religião e política não se discute precisa cair por terra, né? A gente precisa arrancar isso das pessoas e de forma com contato, né, trocando com elas, porque um dos males também que essa política que as pessoas odeiam trouxe é colocar essas pessoas em um pedestal, né? Se distanciando. E a gente precisa reverter essa lógica. A gente precisa se aproximar das pessoas, né, dos eleitores, e dizer: olha, vocês são tão responsáveis quanto nós.
Com E o que certeza. falta, Alan, para muitas pessoas é se sentir corresponsável pelo buraco que o país está se encontrando. Por que eu falo isso? Porque há um tempo atrás, né, eu também fui omissa, né? Eu não tinha critério de escolha para votação, mas eu corri atrás do meu prejuízo, antes tarde do que nunca. Então, lógico, eu fui despertada por uma outra pessoa, fui me despertando também em alguns momentos sozinha, né? Porque é uma troca, né, de experiência. Alguém que tenha a vivência, que saiba qual é o lugar que deveríamos estar, vir e chegar para você, olha, isso, aquilo. E você também, né, com o seu poder de consciência, né, de autoconsciência, saber, olha, essa pessoa já está aqui há muito tempo, né, não fez nada, então vamos procurar outras opções. Então foi um misto. E as pessoas elas criticam muito a Anitta. A Anitta, ela tem os problemas dela, tudo bem, mas ela está fazendo um serviço extraordinário, né? Que é falar sobre política de forma fácil, né? De forma com que as pessoas entendam. E aí a gente vê muitos colegas do nosso campo, né, falando muito bonito e comunicando somente para o espelho e para o próprio ego. Como que você vê, né, a importância da comunicação nesse período que a gente está vivendo de bolsonarismo, de pandemia e das pessoas desacreditarem ou desconhecerem a política, né? Olha, eu penso que devido a tantas fake news que a gente tem sobrevivido, tem sido mesmo muito difícil ter uma comunicação sadia com todo mundo, né? Mas é essencial que as pessoas também nos dêem oportunidade de fala, que a gente quer realmente fazer uma troca, a gente quer falar, mas a gente quer ouvir também. A gente, quando resolve representar algo, antes de gritar, a gente precisa saber pelo que a gente está gritando. E aí eu penso que essa comunicação que está assim, estrondosa, né, de inverdades, ela precisa ser contrariada. E tá bem assim, muito difícil se aproximar das pessoas por causa dessa credibilidade que a gente não tem. E agora, nesse período também de pandemia, a gente está muito preso, né? Eu penso que o corpo da gente fala muito. Quando a gente fica preso só numa telinha, onde só o rosto fica à mostra, eu acho que a gente não consegue se aproximar tanto como gostaria. Minha vontade, por exemplo, era estar no meio do povão, ouvindo, abraçando, beijando, sabendo o que está pegando, o que mais que a gente precisa, sei lá, e lutar e gritar e fazer essa diferença toda. Mas é isso, Dani. Eu penso que a comunicação ela está muito tensa, sabe? A gente precisa mesmo levar conhecimento a essas pessoas, mas de forma bem sutil, porque qualquer coisa que a gente tem dito, para muitos tem sido um monstro. Muita gente está cansada de muita coisa, a gente não pode tirar a razão delas, mas é necessário as pessoas tirarem um tempo para ouvir também, para que elas matem curiosidade e participem efetivamente com a gente dessa desconstrução de inverdades que acontecem por aí. Exatamente. É muito gostoso estar no meio da rua, estar ouvindo as pessoas, estar conversando, né? Infelizmente, essa pandemia vai dificultar esse processo, né? Talvez os pré-candidatos, né, nem vão ter essa oportunidade de fazer campanha na rua. Digo a você, Alan, que é uma experiência incrível porque você sentir, né? Eu, por exemplo, fui para uma estação de ônibus distribuir panfleto e as pessoas, né, achavam que eu era simplesmente uma entregadora e não a candidata. E isso foi uma experiência muito bacana, né? E do quanto a gente invisibiliza as pessoas que estão trabalhando dignamente, entregando papelzinho ali. Que muitas das vezes a gente nem pega e nem olha, né?
Então, é importante vivenciar todas as experiências, né? Tanto as positivas quanto as negativas, porque isso vai cristalizando você e vai te preparando, né, de uma forma incrível, porque eu faço questão hoje, né, de trabalhar em lugares onde as pessoas não vão. Por quê? Porque existe a necessidade de fazer um trabalho de base, um trabalho diferenciado. Muitas pessoas não saem da sua zona de conforto, né? E isso é impeditivo para a gente expandir, né? De pensamento, de reflexão, de tudo. Mas eu queria que nesses 10 minutinhos que a gente já está aqui na reta final, você falasse um pouquinho, né, das suas considerações finais e do que mais você quiser falar também. Fique à vontade, porque essa troca que a gente está fazendo aqui, ela se dá no momento onde a solidariedade tem que reinar, a empatia, a amizade, o coleguismo, o companheirismo, porque só o que é construído com verdade vai sobreviver a toda a problemática, a todo o problema que a gente vai enfrentar nesse período obscurantista dessa fase, né, que a gente precisa também estar passando para poder dar valor a algumas coisas, né? Estou falando no âmbito da política, não estou falando que é o bom, o necessário, não sei o que, a pandemia, não, muito pelo contrário. Estou falando do cenário político. Que a gente precisa ir lá no fundo do poço, passar a prancha na Samara, né, dar um oi para ela, falar como que ela tá, falar 7 dias para ela também, para a gente dar valor àquilo que a gente deixou de ter, perdeu, né? Ou algo que a gente poderia ter avançado. Então, queria que você falasse um pouquinho disso tudo, né? Nessas suas considerações finais. Dani, primeiro eu quero agradecer, porque para mim é uma honra estar com você. Qualquer espaço que você ocupa, eu quero estar junto. Porque sua energia é muito boa e é assim, eu aconselho todo mundo a se aproximar, viu, gente? Quem está aqui, segue ela, acompanhe, que é massa demais. Quero agradecer as pessoas que nos acompanharam. Vi que umas entraram, outras saíram, foram sempre renovando, mas é muito bom. Dani, a princípio, eu sempre tenho abordado bastante a educação, porque eu sempre vejo ela como base de crescimento. Eu acho que, independente do lugar que a gente quer ocupar, ela é a base de tudo. Independente do qual profissional você quer se tornar, ela é a base de tudo. Então, os nossos educadores, eles devem ser valorizados, mas os nossos corpos têm que ser vistos e precisa ser respeitado. Então, o que eu penso é que a gente precisa agir agora para que essas coisas sejam feitas, para que a gente minimize a população de rua, porque esse povo também existe, essas pessoas também um dia sonharam e continuam sonhando, muitas se perderam, e aí eu penso que o nosso povo está doente e a gente precisa encontrar um meio de curá-los. E é realmente com amor, é com essa troca mesmo de conhecimento, essa troca de vivência. Às vezes a gente tem que desacelerar um pouquinho para poder ouvir, para entender o outro, praticar a empatia, né? Ficar ali, sentar naquela cadeira e imaginar o quão doloroso foi aquela pessoa passar por N coisas e chegar onde está. E a gente precisa dar voz a essas pessoas. E a minha iniciativa de entrar para essa luta foi exatamente essa. É trazer voz, é trazer visibilidade de forma coletiva. Sozinho eu não sou ninguém, sozinho eu não vou conseguir mudar o mundo. Então eu conto com um pouquinho que todo mundo pode fazer. Eu não quero que as pessoas venham para fazer milhões. Eu quero para que ela venha fazer um pouquinho mesmo. Porque a gente sabe que é aos poucos que a gente conquista muito, né? E é lutando que tem a vitória. Então, é um manifesto mesmo, é um chamado para todo mundo se aproximar, para as pessoas
às vezes hoje não tem tanto interesse, mas venha tentar entender o porquê que eu, por exemplo, que poderia estar quieto em casa agora, sem fazer qualquer outra coisa, resolvi colocar o meu corpo à disposição. Eu resolvi deixar de ser um anônimo para ser uma pessoa vista, mesmo sendo bem visto ou não. Então, eu quero que as pessoas parem para refletir nisso. Por que que essas pessoas estão se doando para essa luta? Isso é uma luta coletiva. Eu não estou aqui para salvar o meu. Eu estou aqui para salvar o nosso. Eu estou aqui em prol dos nossos direitos, em prol da nossa voz, da nossa liberdade. E lembrar que liberdade de expressão não é ser criminoso como os preconceituosos são. Não é ser homofóbico, não é atacar as mulheres por serem mulheres. Ter liberdade de expressão é você saber o que fala e se expor, se impor, trazendo respeito, respeitando os outros para que os outros se respeitem também. Então, mais uma vez, obrigado. É muito bom mesmo estar com você. Espero que a gente possa fazer outras lives com outros assuntos, porque a gente vai. Toda hora que a gente conversa um pouquinho, a gente descobre que poderia ter dito mais um pouquinho e não disse. A gente fala sobre um tema quando pensa que não, ele aborda outro, né? E é isso, porque eu teria muito mais coisas para poder falar referente a essa falta de oportunidade, referente a esse LGBTfobia que a gente tem passado sempre, ao racismo estrutural que a gente enfrenta desde que nasce, a essa política versus politicagem, são coisas diferentes e as pessoas confundem no meio disso tudo e perdem total interesse em saber o que realmente está acontecendo. As pessoas têm ficado, sei lá, tão preocupadas com o próprio umbigo que não quer saber o porquê que o outro foi à luta. Eles só querem para ele. E aí eu acho importante a gente fazer essas diferenciações e, mais uma vez, levando conhecimento e buscando conhecimento também. Então, essa troca é sempre muito importante. E eu aconselho a todos. É incrível, Alan, você falando, porque eu consigo me enxergar muito em você, né? E o bom da gente construir junto é isso, né? É ter um portfólio vivo para você olhar para o lado, se inspirar, olhar para o outro também, né? Fazer essa troca, porque de fato a gente vai mudar a estrutura, né? Nem que seja aos poucos, né? Não adianta querer mudar o mundo se não começar pela vizinhança, né? Colocando exemplos, né, de solidariedade, de empatia, né, na prática para as pessoas saberem, né, que nós não estamos aqui para um puxar o tapete do outro, muito pelo contrário. Se alguém escorregar, é de fato segurar na mão e falar assim: olha, você não está sozinho, porque é um processo muito difícil, muito dolorido, né? Com um grau, né, de que as pessoas não têm noção, né, do que é se colocar à disposição da sociedade, colocando a sua cara, a sua voz, o seu corpo, né, pensando no próximo, tendo esses recortes, né, sendo negro, sendo LGBT, sendo de periferia, mas é possível. A gente já começou o processo, não vai ter retorno, e costumo dizer que o Olimpo e o céu, ou os Campos Elíseos, é o começo para gente. Porque sendo elo, sendo corrente, né, uma solidificando a outra, um solidificando o outro, que a gente vai ser oposição a tudo isso de ruim que aconteceu ao longo do tempo no país, né? Sendo exemplo. E você é um exemplo de uma pessoa digna, de um caráter honroso e uma pessoa incrível. Então, muito obrigada. Quero pedir para as pessoas que são meus amigos seguirem o Alan depois que encerrar a live e os amigos dele me seguirem, porque a gente tem muito trabalho, a gente está apenas no início, mas a vontade e a chama, ela se alimenta todos os dias. E o dia que ela tá mais fraquinha, vem o outro e a outra e coloca mais um pedacinho de lenha ou mais um gás no lampião e a chama volta e se reestrutura, porque a gente
só faz política com outra pessoa e deixando o ego e coisas pequenas dentro do armário, né? Que é um lugar que a gente não vai voltar. Que as pessoas Exatamente. querem que a gente esteja lá, se aprisione, mas a gente não vai. Então, muito obrigada, Lange, já está para o minuto final. E é isso, gente. Muito obrigada para todo mundo que nos acompanhou aqui. Faltam 23, 20 segundos. Um beijo enorme, Alan. A gente vai se falando, se comunicando. Beijo. Beijo, gente, e até a próxima. Beijo mais uma vez, obrigado. Nada, um beijo. Beijo.